Oi, gente! Mais um vídeo pra vocês. Hoje eu queria compartilhar uma experiência que eu tive com Deus esses dias. Confesso que eu procuro manter um relacionamento com Deus diário, porque a vida cristã é isso. Então, todas as semanas, Deus ele vem ministrando palavras, coisas em meu coração. E à medida que você busca intimidade com Deus, você torna-se mais sensível à voz do Espírito. Então você está o tempo todo ouvindo o que o Espírito quer te dizer, onde Deus está te exortando, onde você precisa melhorar, onde você precisa se corrigir, onde você está acertando, onde você está errando, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para os nossos caminhos. Então, à medida que a gente vai vivendo a palavra, vai lendo a palavra, as coisas vão iluminando na nossa vida, no nosso caminho. E aí a gente começa a enxergar coisas que, se não estivéssemos na palavra, não enxergaríamos. Então, quero poder me sentir mais à vontade para sempre estar compartilhando as experiências que eu tenho. E esses dias que se passaram, eu passei uma luta espiritual. Eu digo que foi uma luta muito grande que bagunçou as coisas aqui fora. Eu perdi a minha rotina, eu não estava conseguindo ter um equilíbrio na minha vida, eu não estava conseguindo estabelecer as minhas prioridades, porque eu estava resistindo, digamos, eu acho que essa seria a palavra, resistindo a algo que Deus tinha me falado, querendo fazer do meu jeito, movida por medo. Vamos por partes. Primeiro, eu tinha levado a Deus, porque a Bíblia diz, né? Tudo que você quer, peça em oração, crendo que receberá. Uma vez que eu aprendi isso, eu peço tudo a Deus mesmo. Então, pedi, dá-se-vos-á. E há muito tempo vai ficar oscilando aqui a luz, gente, porque eu tô usando a luz do dia e toda hora passa uma nuvem, olha só a iluminação. Há muito tempo eu tenho um desejo no meu coração, que é arrumar o meu quintal, murar, né, organizar tudo, ter um ambiente externo agradável pra gente ficar. Porque a gente não é muito de sair, a gente fica mais dentro de casa, então eu quero ter um ambiente dentro da minha casa que me proporcione um certo lazer. E vocês sabem que há muito tempo, um ano fez em fevereiro, que a gente começou a fazer o muro e estamos nesse projeto. Mas eu disse para Deus recentemente que se eu pudesse, eu daria um apanhado maior lá fora e faria algumas coisas que eu tava querendo. E aí, ouvi essa possibilidade, né? Eu tinha o querer e o efetuar, que foi dado pelo próprio Deus, creio assim. Porque é dele o querer, é dele efetuar, então ele disse assim, eu pedi algo a ele, e ele me deu recursos para fazer aquilo. Só que aí, perante aqueles recursos, eu pensei, meu Deus, tá tudo muito caro, tá tudo subindo, tá tudo muito difícil. A gente vai pro supermercado, gravei vlog pra vocês no outro canal, mostrando como tá tudo muito caro, gasolina sobe, e aí começa a vir o medo, né? O medo, e a gente pensa assim, meu Deus, se eu gastar dinheiro e eu nisso e eu não tiver lá pra frente, e eu precisar lá pra frente, e me faltar lá na frente, veio o medo da falta. E aí, Deus, ele falou muito ao meu coração, e eu vou dizer pra vocês exatamente o que Deus me falou, porque eu creio que vai edificar a vida de alguém. Às vezes a gente tem um plano, às vezes tem um projeto, Deus coloca recursos na nossa vida e a gente tem medo de fazer. Medo de iniciar e não terminar, medo de gastar e precisar lá na frente para outros meios. Mas Deus falou assim no meu coração. Algo que ele já tinha ministrado através de um curso que eu fiz, uma mentoria com Camila Barros, e teve um dos módulos que ela falou assim, ó, obedeça a Deus
no momento em que ele te ordenar. E aí eu tava lendo o livro de Joyce Meyer e ela falou a mesma palavra. Naquele momento que tava falando, eu li a mensagem do livro e no momento, naquela página falava exatamente isso. Obedeça a Deus no tempo que ele está te mandando. Se Deus quer que você faça algo, é agora, é agora. E falava assim, não é só sobre obedecer a Deus, é obedecer a Deus quando ele mandar, no momento que ele mandar. E aí eu lembrei de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Tem um tempo determinado para tudo. Se você não aproveita a estação própria para plantar um determinado tipo de alimento, por exemplo, o milho, tem um tempo do plantio do milho. Toda fruta, todo fruto tem um tempo de plantio. Se você não planta naquele tempo, passou. Passou. É igual, tem coisas, comemorações que a gente tem que fazer em um determinado tempo. Se a gente deixa pra depois, não tem mais graça, não tem um porquê. Passa. Tudo passa, tudo tem um tempo determinado. Há o tempo de plantar e há o tempo de colher, como o Eclesiastes vai falando. Se eu tenho um pé de banana, tem uma bananeira ali, né? E tem um cacho de banana, já está maduro. Eu deixo, vou postergando. Vou arrancar depois. Meus passarinhos comem boa parte das bananas e o resto vai ficar podre, porque eu não arranquei no tempo que era para arrancar. E foi exatamente isso que Deus ele me falava. Olha só, você me pediu, eu te dei o recurso, por que você não tá fazendo? E eu falei, por medo de eu precisar lá na frente. Aí Deus falou pra mim, observe aquela passagem, observem as aves, eles não semeiam nem guardam em celeiros, mas Deus os alimenta. Imagine vós. E aquilo ali foi, eu disse, Deus, como é bom ser sincero contigo, porque é na sinceridade que o Senhor se revela. Então, se o Senhor cuida das aves, imagine de mim, eu tenho medo da tua provisão falhar. E aí Deus falou algo mais, olha, e se não fizer no tempo que eu mandar, vai apodrecer como maná. Qual foi a ordem do maná? Pegue o suficiente para o dia. Se por meio, aí o povo de Israel fez o quê? Ou medo de amanhã não ter, ou para não precisar ter que colher amanhã, pegou o maná a mais. E o que foi que aconteceu com aquele tanto que Deus falou que não era para ter pego, que era só para dia que eles iam viver dia após dia na provisão de Deus? Apodreceu. Quantas vezes a gente pega um valor que deixamos para fazer uma viagem em família, comemoração do aniversário de um filho, e a gente diz assim, ah, não vou gastar dinheiro com isso não. Aí uma coisa quebra, alguém adoece, é como se o dinheiro tivesse apodrecido, aí você pensa, antes eu tivesse feito aquela viagem. Porque para as coisas necessárias a gente sempre dá um jeito. É a gente se priorizar. E aí Deus falou muito forte ao meu coração nesses dias a respeito da obediência. Temos que ter a nossa total confiança no Senhor, porque Deus é a nossa estabilidade. E foi o que ele me disse. Eu sou a sua estabilidade. Quem lembra desse vídeo? Deus, ele é o nosso sustento, socorro bem presente na hora da angústia. Ele jamais nos deixou e ele jamais nos deixará. E muitas vezes deixamos de viver, de usufruir aquilo que ele tem pra gente hoje, por medo do amanhã, sendo que ele diz, não vos preocupeis, pois com o dia do amanhã basta cada dia o seu mal. Temos que sim ter sabedoria com nossas finanças, mas não deixar de fazer o que Deus tem nos proporcionado fazer por medo de faltar a provisão dele em nossas vidas. Eu espero que vocês tenham me entendido. Porque eu disse assim, meu Deus, como é que eu vou falar essa palavra para as pessoas? As pessoas vão dizer, então você está gastando tudo hoje e amanhã Deus proverá. Não é assim. É sabedoria e equilíbrio. É seguir aquilo que Deus está te orientando para esse tempo. Porque no tempo daquele povo de Israel no deserto, no tempo de Moisés,
era a colheita para aquele dia, porque era a ordem para aquele tempo. No tempo de José, era o tempo de guardar, porque haveria fome. É você entender o comando de Deus para esse tempo e dar ouvido à voz do Espírito Santo, porque o próprio Espírito te dará sabedoria para conduzir. Jeremias 17, olha só o que diz do versículo 5 ao 9. O bom é vocês lerem todo o texto, mas eu quero deixar esses versículos para vocês. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Não deposite no homem a confiança que só é digna de Deus. Porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Se você confia no homem, na provisão humana, na economia humana, é assim que você viverá. Mas olha a diferença de quem confia no Senhor. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A minha esperança é o Senhor. Ele é a minha provisão, Ele é o meu sustento. E não a economia, e não o mundo, e não o comando do homem, e não um certo homem que vai chegar no poder e vai transformar tudo. O meu Deus, Ele age independente de quem estiver no poder. Porque Ele será como a árvore, olha só, plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem um calor. Quando vier a adversidade, eu não terei receio. Por quê? Mas as suas folhas ficam verdes. E no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar frutos. Gente, que tremenda esta palavra. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração, mas o nosso Deus, ele nos fala sobre uma vida de estabilidade, um Deus que nunca nos abandona, que nunca nos abandonará, que está cuidando da gente, mas essas promessas são para quem confia no Senhor, porque muitos retêm não por sabedoria, mas por amor ao dinheiro. Muitos retêm por medo, por falta de confiança. Mas quando a gente retém com sabedoria pelo aquilo que Deus nos ensinou a ter equilíbrio, aí é diferente. Que somos servos do Senhor e confiamos no Senhor, como diz a palavra de Deus, estamos em situação privilegiada, porque a gente habita no Senhor. Em Deus eu habito, no mundo eu vago. Então o Senhor é a minha habitação, é a minha segurança, é onde eu posso descansar, como diz o Salmo 91. Porque Ele vai estar nos livrando, Ele vai estar nos guardando e Ele estará conosco todos os dias e Ele conhece as nossas necessidades. E aí, quando eu passei uma semana, e aí essa semana, a primeira semana eu estava em resistência, a segunda eu confessei, eu entendi e eu disse: Deus, o que eu preciso fazer então? Me diz, Espírito Santo. Antes, nessa transição, eu disse assim, não, tá bom, eu vou fazer, mas eu vou fazer. Foi antes, quando eu entendi o medo, eu disse assim, tá bom, eu vou fazer, mas eu vou fazer depois, quando eu concluir uma coisa. E aí eu senti uma inquietação dentro de mim. Eu senti uma inquietação e Deus começando a ministrar o meu coração. É obedecer no tempo que eu te mando. Eu disse, então é pra agora, Deus quer que eu faça agora. E aí eu comecei, uma semana, eu comecei a perguntar a Deus, o que é que tu queres que eu faça agora? Porque eu entendi o que tu queres que eu faça agora. O Espírito Santo ministrou no meu coração que é agora. E aí eu perguntei a Deus, eu pedi, Deus, me dá sabedoria, me dá discernimento, me orienta, me diz, porque eu não sei por onde começar. Eu quero te obedecer. E ali eu fiquei nessa semana perguntando a Deus, pedindo a Deus sabedoria. E aí Deus me deu estratégia. O Espírito me deu estratégia. E eu fui conversar com o Celso, eu já estava conversando com ele.
E quando é de Deus, né, dois concordam na terra, concordam no céu. Se não tiver concordância com meu marido, não adianta nada. E era o desejo do coração de Celso também. Gente, quando você anda em obediência, quando as coisas é de Deus, tudo flui de uma forma que eu fico assim, meu Deus, não tem peso, não tem fardo pesado, não tem jugo, é suave o jugo do Senhor. O fardo é leve, as coisas fluem, as coisas acontecem, você não precisa forçar nada para acontecer. Deus, ele provê, ele abre portas, ele faz de jeito que você fica assim, cara, tá acontecendo. E eu lembro que eu via o pedreiro trabalhando na escada, trabalhando aqui fora, fazendo as coisas que a gente determinou fazer. E eu sentia uma alegria tão grande, um gozo realmente brotando do espírito. E eu sentia uma paz imensa. E eu dizia assim, Deus, tudo isso é fruto da obediência, não é a ação em si, mas é uma alegria que provém de obedecer e não do que está sendo feito literalmente. Sinto alegre porque está sendo feito, mas é uma alegria que brota do Espírito por causa da obediência a Deus, porque é como que eu dei a devida confiança ao meu Deus, como eu demonstrei ao meu Deus que eu realmente o honro, eu obedeço e creio nele, entende? Então, eu senti grande gozo e Deus é maravilhoso, gente. Ele só quer o nosso bem, ele só quer o melhor pra gente, ele só quer que a gente usufrua do melhor que ele tem pra nós, ele quer que a gente desfrute da caminhada, ele quer nos dar vida em abundância, foi por isso que Jesus morreu. Ele quer que a gente viva o reino de Deus, que é chegado. Mas isso a gente só vai viver, só vai usufruir quando a gente entender que nós vivemos na contramão do mundo, que o Senhor é a nossa prioridade e é nele que nós devemos confiar, obedecer, porque toda obediência requer renúncia. Não vai ser fácil, haverão aflições, mas Jesus venceu e nós também venceremos. Então eu queria compartilhar esta palavra com vocês, isso que eu vivi, esse testemunho, e dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E grandes coisas o Senhor fará na sua vida a partir do momento que você passar a ter um relacionamento com seu Deus e passar a ter intimidade, dar ouvido ao que Ele requer de você e que o próprio Espírito Ele te dará forças para obedecer, para renunciar, para viver o extraordinário dele, porque foi para isso que Ele nos chamou, para viver o extraordinário. E algo que eu tenho pedido a Deus é: Senhor, eu quero sair da superficialidade, eu quero ir pro sobrenatural, eu quero submergir em águas profundas, eu quero tocar onde poucos tocam. E de que forma nós vamos viver experiências diárias com o Senhor, ter sensibilidade à voz dele? É buscando a santidade, porque sem santificação ninguém poderá ver o Senhor. Então, Lau, eu quero ouvir Deus, eu quero seguir os passos de Deus, eu quero ter uma vida de comunhão com o Senhor, santidade, santificação, renúncia, devoção, sacrifício mesmo, sacrificial, sabe? Aquela devoção sacrificial que eu não quero, mas eu faço, de oferecer a Deus as primícias, de ter relacionamento diário com o Pai. Eu tô no caminho, gente, eu tô no caminho, mas eu vou chegar lá em nome de Jesus, eu creio. E que esse seja o desejo do seu coração também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.